O tema de hoje são as 7 palavras de Jesus Cristo na cruz. Esse tema é fundamental no período da Páscoa. Ele é um tema para Sexta-feira Santa, Sexta-feira da Paixão, quando nós comemoramos a morte de Jesus na cruz, relembramos essa morte e agradecemos a Deus por ter enviado seu Filho para morrer por nós. Jesus, durante as horas em que ele permaneceu na cruz, em grande sofrimento, ele falou 7 vezes. E os evangelhos registram essas falas e elas formam um conjunto de expressões de Jesus naquela grande hora de sofrimento. O que ele estava pensando, o que ele estava fazendo. Esse vídeo é parte da série O Coração do Cristianismo, onde discutimos temas fundamentais para a fé cristã, temas que são importantes para levar o cristão aonde ele precisa ir. Então vamos ao tema de hoje, as 7 palavras de Jesus Cristo na cruz. Primeira coisa que você precisa estar consciente é que temos 4 relatos diferentes da vida de Jesus, do ministério dele, da morte, ressurreição, etc. Esses relatos não conflitam entre si, mas eles são diferentes no sentido que os detalhes que eles contam não são os mesmos. O Evangelho de Mateus, o Evangelho de Marcos, o Evangelho de Lucas e o Evangelho de João, às vezes se concentram em coisas que não estão nos outros evangelhos. Então, se a gente quer ter uma visão completa daquilo que aconteceu em cada circunstância da vida de Jesus, nós precisamos pensar em cada evangelho aquilo que está registrado referente àquela circunstância, aquele ato de Jesus, aquele ensinamento de Jesus. E aí, juntando todo esse material pensado em 4 fontes diferentes, a gente compõe o quadro completo. É exatamente assim que a gente faz para organizar as 7 palavras de Jesus Cristo na cruz. Pegamos informações de diferentes evangelhos e juntamos todos. Então vamos lá. A primeira palavra de Jesus na cruz está registrado em Lucas, capítulo 23, versículo 34. E a palavra é a seguinte: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Jesus está se referindo àqueles que o estavam torturando e crucificando, aos soldados romanos e também aos líderes religiosos judeus que tinham provocado a sua morte. E aí, Jesus nos dá 2 lições muito preciosas. Primeiro, o valor do perdão. Você deve lembrar que Jesus nos deu um mandamento para perdoar. Ele disse que a gente tinha que perdoar muitas vezes. Ele falou em 70 vezes 7 para os seus discípulos, significando uma grande quantidade. E ele não só falou, ele fez, porque ele perdoou aqueles que o torturavam. Então, Jesus não só ensina, o seu testemunho é verdadeiro com o ensinamento que ele traz. E Jesus nos disse, nos contou sobre o valor do perdão e nos mandou perdoar. E foi isso que ele fez. E a segunda coisa que essa palavra ensina é que Jesus é o nosso intercessor. Jesus pede a Deus, perdoa esses homens, porque eles não sabem o que fazem. Jesus intercede por aqueles que o estavam torturando, por aqueles que causaram seu sofrimento e a sua morte. E Jesus está aí no seu papel fundamental, o de intercessor entre os homens pecadores e Deus. Foi para isso que ele veio ao mundo, para morrer por nós e, através do seu sofrimento na cruz, nos abrir as portas da salvação. Então, aí está a primeira fala de Jesus. A segunda fala também está em Lucas, no capítulo 23, versículo
43. Em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Essa frase precisa de alguma explicação no contexto em que as coisas estão se passando para que fique claro o sentido dela. Jesus foi crucificado entre dois malfeitores. A Bíblia não fala que eles eram ladrões, mas a tradição, outros documentos, dizem que esse era o crime que eles cometeram. Então, esses dois ladrões estavam crucificados à direita e à esquerda de Jesus. O primeiro ladrão a falar com Jesus, ele é exatamente o homem incrédulo, rebelde, zombador. Ele diz para Jesus: se tu és o Cristo, Cristo quer dizer Messias, né? Se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e salva nós. Isso está lá em Lucas 23, 39. E é assim que as pessoas que desafiam Jesus falam. A gente vê isso no mundo moderno, direto, as pessoas dizendo: não acredito em Deus, porque se Deus existisse de fato, fosse todo-poderoso, ele faria isso, ele faria aquilo, etc. Então, como ele não faz, Deus não existe. São palavras de desafio a Deus. E esse ladrão fez exatamente isso. O segundo ladrão acreditou em Jesus. Ele começa repreendendo o primeiro ladrão, dizendo: tu nem ainda temes a Deus, estando na mesma condenação? E nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o que os nossos feitos mereciam, mas este nenhum mal fez. Então o ladrão está dizendo: poxa, você não teme nem a Deus, mesmo estando crucificado e morrendo, nós, eu e você, ladrão, estamos sofrendo por conta daquilo que nós fizemos. Nós temos culpa, nós temos pecado, mas este que está aí não tem pecado nenhum. E aí, tocado pela graça de Deus, ele se vira para Jesus e diz: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Essas falas do ladrão estão entre Lucas 23, 40 e Lucas 23, 42. E aí Jesus responde com a sua segunda palavra na cruz: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Então o homem acreditou e isso mudou o seu caminho. Ele foi salvo, porque Jesus diz: você estará comigo no paraíso. Quer dizer que esse homem foi salvo. E é esse o resultado do trabalho de Jesus. É esse o resultado do sofrimento de Jesus na cruz. A salvação do ser humano que nele acredita. A terceira fala de Jesus na cruz está em João 19, 16 e 17, que diz assim: mulher, eis aí teu filho e eis aí a tua mãe. O que aconteceu aqui? Maria, mãe de Jesus, e João, o apóstolo amado, estavam aos pés da cruz. Os evangelhos relatam isso. De uma forma geral, os apóstolos fugiram, mas Maria se manteve leal e João estava lá também nos pés da cruz. E aí, Jesus se preocupa com a mãe, porque a mãe o seguia, a mãe era parte do seu grupo de apoiadores. E com a morte dele, a gente precisa lembrar que naquela época a mulher precisava ter um homem que tomasse conta dela. Era assim que a sociedade era organizada. Então, ela perdendo o filho, certamente ela já era viúva, José já tinha morrido, e ela não tendo ligação com os outros irmãos de Jesus, porque esses outros não apoiavam Jesus, só vieram apoiar adiante, ela estava só no mundo. E aí, Jesus, num ato de amor, diz aí: mulher, eis aí o teu filho, apontando para o apóstolo João. Esse é o teu filho a partir de agora. Eu te entrego nas mãos dele. Alguém poderia dizer: nossa, mas que forma fria de se referir à mãe, mulher. A gente precisa entender que isso era uma maneira normal naquela época.
Era a maneira tradicional de se falar. Não tem nada de errado. Jesus não está demonstrando nenhum desprezo, nenhuma desconsideração pela mãe dele. Pelo contrário, ele está dizendo: eis aí o teu filho. Mesmo morrendo aqui na cruz, eu estou cuidando de você. E aí ele vira para João e diz aí: eis aí a tua mãe. E ele dá a João uma enorme responsabilidade, que é cuidar da mãe dele, que é cuidar da mulher que deu a luz a ele. Ele entrega essa responsabilidade a João e diz: a partir de agora você terá que cuidar dela. Então, Jesus, mesmo morrendo, demonstra seu amor, seu cuidado, sua preocupação. A quarta fala de Jesus está lá registrada em Mateus 27:46, e diz assim: e perto da 9ª hora, exclamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabactani, isto é, Deus meu, por que me desamparaste? Jesus está falando em aramaico, que era a língua dele, a língua que ele ouviu desde o nascimento. Não era o hebraico que os judeus falavam no dia a dia, era o aramaico. Essa era a língua materna dele. E ele diz: meu Deus, por que me desamparaste? Jesus já estava sofrendo terrivelmente na cruz há cerca de 3 horas. A hora nona é mais ou menos 3 horas da tarde, porque naquela época eles contavam o tempo de acordo com os turnos de vigia, e o primeiro turno começava às 6 horas da manhã, quando nascia o sol, e 6 horas mais 9 dá 15 horas, que é às 3 horas da tarde. E ele já estava sofrendo desde o meio-dia, sem contar o fato de ter sido chicoteado, ter carregado a cruz até ser crucificado, todas as torturas que foram realizadas antes dele ser crucificado. E na cruz ele já estava há 3 horas, em grande sofrimento. E aí ele dá esse grito, que é um grito de desespero. E esse grito, ele ecoa aquilo que o profeta de Isaías disse lá no capítulo 53, versículo 5. Mas ele, se referindo a Cristo, foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos sarados. Palavras maravilhosas que ligam o sofrimento de Jesus à nossa salvação. A quinta palavra está registrada em João 19, versículos 28 e 29. Diz assim: depois, sabendo Jesus que já todas as coisas estavam terminadas para que a Escritura se cumprisse, disse: tenho sede. Veja novamente o que Isaías diz em 53, 7. Ele foi oprimido e afligido, mas não abriu a sua boca. Aí, Isaías está dizendo que ele não se defendeu. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como a ovelha muda perante os seus tosqueadores. Assim ele não abriu a sua boca. Então Jesus não se defendeu. Jesus não agrediu aqueles que o matavam, não ofendeu, nada disso. Pelo contrário, ele perdoou, ele abençoou. Em dado momento, ele expressa a sua sede. Essa sede era natural, ele já tinha perdido muito sangue e o organismo dele estava desidratado, e ele estava com sede. Ele pede água, e aí lhe deram vinagre para beber, que é um líquido amargo, azedo e não mata a sede de ninguém. A gente tem que sempre se lembrar disso. Jesus é a água da vida, ele falou disso. Quem vier a mim não terá sede, mas ele, que é a água da vida, morreu com sede por nossa causa. A sexta palavra está em João 19, 30, e diz assim: e quando Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado.
e, inclinando a cabeça, entregou o espírito. Está consumado. Essa é a frase mais fundamental para a fé cristã. Jesus cumpriu sua missão, ele pagou pelos nossos pecados, ele morreu na cruz por nós, e esse trabalho está consumado. João 19:30 nos conta isso. Jesus disse: está consumado, está concluído. Eu fiz o que eu tinha que fazer. E glória a Deus, e graças a Deus por isso. A sétima e última palavra de Jesus detalhe um pouco a sexta palavra. Está lá em Lucas 23:46. E clamando Jesus com grande voz disse: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Jesus entrega o espírito dele nas mãos do Pai, que nos ama, que cuida de nós. Ele concluiu a tarefa dele, ele consumou o sacrifício dele, e aí ele entrega o seu espírito nas mãos do Pai. Sabemos que depois ele ressuscitou no domingo de Páscoa, e apareceu para os seus discípulos durante 40 dias. Depois subiu aos céus e ele está junto ao Pai. Realmente, ele se entregou nas mãos do Pai e ele está lá. Ele hoje é o Cristo glorificado. E o próprio João, o mesmo apóstolo para quem ele entregou, a sua mãe, numa visão que está no livro do Apocalipse, viu o Cristo glorificado. E está lá em Apocalipse, capítulo 1, versículos 17 e 18. Veja o que João fala. E eu, quando o vi, caí a seus pés como morto. Ele pôs sobre mim a sua destra, quer dizer, a mão direita, dizendo: não temas, eu sou o primeiro e o último, e aquele que vive. Estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho as chaves da morte e do inferno. Então, Jesus está vivo. Aleluia. E é isso que nós vamos comemorar no domingo de Páscoa. Ele se entregou por nós, ele morreu, ele sofreu, mas hoje ele é o Cristo glorificado. E a sua imagem é tão espetacular, tão impressionante, que quando o apóstolo João o viu, conforme a descrição de Apocalipse, ele cai por terra como morto, porque ele não pôde suportar toda aquela majestade. Aquele Jesus humilde que andava pelas estradas poeirentas da Palestina e sofreu calado, ficou para trás. Quem está vivo hoje é o Cristo glorificado. É o Cristo que voltará e é o Cristo que nos conduzirá a Deus. Se você gostou desse vídeo, dê o seu like, nos indique para seus amigos, para seus familiares, porque tudo o que queremos é divulgar o Evangelho de Jesus Cristo. E fazemos isso com grande prazer. Agradeço sua presença aqui e que Deus abençoe a sua vida, que Ele ilumine os seus caminhos e que Ele te dê a paz. Tchau, tchau.